Meus irmãos, que alegria para nós receber aqui o pastor Helder Cardim. Ele já esteve conosco em outra ocasião, talvez algum de vocês se lembrem. E o Helder é uma referência, nós o conhecemos, respeitamos seu ministério. Ele é o pastor da primeira igreja batista em Araras, no interior de São Paulo, e também atua na docência teológica em vários seminários, o Seminário Martin Butzer. Ele é o chanceler das escolas teológicas Palavra da Vida, e Deus o tem abençoado, tem uma formação acadêmica sólida, e é um pastor. E ele vai falar para nós hoje sobre o papel do pastor e o crescimento, no crescimento da igreja. Então, vamos ouvi-lo, ele vai fazer uma exposição, e ao final, se houver possibilidade, a gente abre para algumas perguntas e respostas. Então, Helder, que Deus te abençoe, obrigado pela sua disposição de nos servir. Ele está aqui desde sexta-feira, então estou na maratona de exposições, mas decidiu e prontamente aceitou o convite para estar conosco hoje. Para nós é uma grande bênção. Vamos orar por ele, para que o Senhor o use para a nossa edificação. Pai, te damos graças, Senhor, mais uma vez, de todo o nosso coração, pois todas as manhãs as suas misericórdias se renovam em nosso favor. Onde estaríamos se o Senhor não fosse um Deus misericordioso? Obrigado por sua bondade, sua graça, seu amor medido na cruz, e por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor ao longo desses anos todos. Aqui nós estamos, pois precisamos de Ti. Carecemos da Sua palavra, que é uma fonte de sabedoria, de instrução, de correção. Portanto, fala o nosso coração, de modo que saímos daqui edificados. Oramos pelo pastor Helder, primeiramente com os corações gratos pelo que o Senhor tem feito na vida dele, pela sua disposição de servir. Que o Senhor o abençoe, abençoe seu ministério, sua família, renove as suas forças, mantenha os seus olhos em Cristo. E que nesta manhã, mais uma vez, ele seja um instrumento para falar ao coração do seu povo. Quanto a nós, dá-nos um coração receptível, uma terra fértil, onde a sua palavra possa florescer. Em nome de Cristo. Amém. Muito bom dia, irmãos. Privilégio poder partilhar desse tempo com vocês. Convite do pastor Judy Clay, aqui da Igreja Jardim Botânico, também da Pronobis. Muito do que eu vou compartilhar com vocês sobre o papel do pastor no crescimento da igreja leva em conta os 26 anos de ministério pastoral que eu completo ao final desse ano. Leva em conta também muitas pesquisas, estudos, experiências e oportunidades pelas 3 igrejas que eu passei nesses 26 anos. 15 anos na Igreja Batista Nova Aliança, em Ribeirão Preto. 5 anos na Igreja Evangélica do Maracanã, uma igreja independente. E os últimos 4 anos na primeira Igreja Batista em Araras. Em cada uma delas, Deus oportunizou algumas circunstâncias, algumas experiências, alguns conhecimentos e práticas a respeito desse tema. E numa das disciplinas do meu doutorado, tive que desenvolver pesquisas, estudos nessa área do crescimento de igreja, revitalização e crescimento de igreja, né? Plantação, revitalização e crescimento de igreja. E existem alguns conceitos que perpassam esse assunto. Um deles vem lá da virada da década de 50, início dos anos 60, do século 20, que é o chamado movimento de crescimento de igreja, onde alguns personagens, como Peter Wagner, posteriormente, já na virada do século 20 para o 21, Rick Warren, a própria Willow Creek Association e tantas outras, trouxeram alguns conceitos, algumas práticas muito mais empresariais, corporativas ou mercadológicas, do que propriamente de uma perspectiva bíblica sustentável, com fundamentação teológica, sobre em que consiste o crescimento da igreja. Há uma falácia também que perpassa muito da nossa mente, com respeito ao crescimento de igreja, quando nós colocamos em certa oposição ou tensão de se estamos em busca de um crescimento qualitativo ou quantitativo, como se o qualitativo desmerecesse o quantitativo, como se fosse um ou outro apenas. Isso não é verdadeiro. Isso sem dizer também que muitas vezes, entre pastores, existe certa inveja quando igrejas de outros irmãos, pastoreadas por outros irmãos, estão em crescimento ou desenvolvimento, e não são poucas as vezes que eu escuto, com certeza está comprometendo verdades bíblicas, isso é fogo de palha, isso é simplesmente um movimento que logo vai passar, ao invés de se alegrarem e até orarem
para que Deus continue frutificando e prosperando aquele ministério. Boa parte das nossas igrejas tem um limite de crescimento, às vezes circunstancial, geográfico e por aí vai. Isso quer dizer que nem sempre todas as igrejas crescerão da mesma forma ou na mesma proporção. Alguns livros são extremamente importantes para as nossas pesquisas. Eu vou mencionar alguns deles, até porque a minha abordagem hoje será muito mais bíblico-teológica do que propriamente histórico ou literária, né? Existe bastante literatura. Instituto Barna, para quem conhece o Instituto Barna, traz muitas pesquisas, e uma delas é que apenas 1% das igrejas norte-americanas atualmente crescem, o restante ou está estagnado ou em franco declínio. Por isso, Ed Stetzer, naquele livro Plantando Igrejas Missionais, vai dizer que uma das formas de você manter a vitalidade do cristianismo numa determinada localidade, cidade ou região é plantando novas igrejas, porque, infelizmente, muitas outras morrerão ou precisarão daquilo que tem sido chamado de um replantio. Não é nem revitalização, o replantio em determinadas outras localidades. Do Colin Marshall e do Tony Payne, A Trelice e a Videira. Plantando Igrejas Missionais, do Ed Stetzer. Igreja Centrada, do Timothy Keller. Se você nunca leu esse livro, deveria. Traz ótimas reflexões sobre o Evangelho, a cultura e a igreja, né? Esses são os 3 pontos centrais. Um livro bem antigo, mas que eu recomendo até hoje, não sei se nós ainda o encontramos, que no primeiro momento ele surge como fruto de uma pesquisa, posteriormente, eu vou dizer, carregando aqui já algum juízo, se torna um modelo, e então o modelo acaba matando muito daquilo que era uma perspectiva bíblica, simples e muito profunda, para se tornar um pacote ou um programa, que é o Desenvolvimento Natural da Igreja, do Christian Schwarz. Se você nunca leu, dê um jeito de encontrar esse livro. Excelente, excelente. As analogias que ele usa, os elementos que ele identifica. E o mais contemporâneo, o próprio livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Temos muita literatura, muita mesmo, que pode servir de baliza aí para os irmãos. Quando nós falamos sobre crescimento, às vezes nós não sabemos lidar com a qualidade do crescimento ou identificar tipos distintos de crescimento. Com respeito à igreja, eu identifico pelo menos 3 tipos e qualidades distintas de crescimento. Posso disponibilizar, aqui é só um esboço, depois eu disponibilizo todas as minhas anotações aí com os textos, muito mais do que eu vou ter condições de lidar aqui. O que eu quero chamar de um crescimento artificial e forçado. É até interessante que no movimento de plantação de igreja, talvez em boa parte das localidades, tenhamos muito mais igrejas sendo abertas do que propriamente plantadas. Abre-se já com um movimento muito mais estratégico, marqueteiro, da banda conhecida, a melhor foto e vídeo instagramáveis para uma publicidade daquela nova comunidade, que não está necessariamente sendo plantada, mas muito mais aberta, como se fosse filial de alguma outra. São igrejas que eventualmente querem alcançar descontentes com outras igrejas ou desigrejados. E a gente sabe que se o Evangelho não restaurar essas pessoas, ali será só mais uma igreja de passagem que essas pessoas terão, né? Muitas vezes eu tenho percebido o seguinte: igrejas que vivem de um crescimento artificial produzido por levar o pregador do momento, a banda do momento, perderão as pessoas que chegaram para essa igreja por causa desses elementos quando eles não mais existirem. Né? Se não é o Evangelho que mantém pessoas na igreja por ser qualquer outra coisa que não o Evangelho, na ausência daquilo que as mantinha ali, elas simplesmente sairão daquela comunidade. Né? Se eu pudesse usar 2 analogias para esse crescimento artificial e forçado, é como se igrejas estivessem usando anabolizantes ou simplesmente pescando em aquário. Segundo tipo de crescimento e qualidade deles que eu percebo é o que eu quero chamar de um crescimento desordenado. Ele é disforme e descontrolado. Ele é muito mais fruto de movimentos migratórios de uma igreja para outra, que eventualmente pessoas chegam em bloco, do que propriamente fruto de conversão, fruto de uma filosofia de ministério, onde não existem conceitos de membresia, pastoreio e por aí vai. É muito mais uma recepção à crítica de qualquer pessoa que chega à igreja
e que eventualmente sequer conceito de membresia tem, ou seja, frequentadores se tornam a igreja, sem qualquer compromisso, sem qualquer intimidade ou participação. É por isso que eu chamo de desordenado. Ele não é coordenado ao ponto de ser fruto de uma filosofia. E a metáfora que eu quero usar, ela é pesada. É de um crescimento cancerígeno, tipo metástase. É devastador, ele cresce muito rápido, mas normalmente os frutos são extremamente maléficos. Porque ao invés de demonstrar alguma vivacidade ou vitalidade da igreja, em pouco tempo será demonstrada a profunda morte em que aquela igreja se encontra. E o terceiro tipo que eu percebo é o que eu chamaria aqui de um crescimento natural, saudável e orgânico, que acontece de forma progressiva, sustentável e que leva tempo. Naturalmente leva tempo. A metáfora do corpo nas Escrituras ensina muito a gente. Tanto de que corpos saudáveis crescem naturalmente, quanto leva tempo para a transição de uma faixa etária para outra, de um estágio de vida ou vigor do corpo para o outro estágio. Esse crescimento ele pode eventualmente experimentar pequenas ondas migratórias. O que eu quero dizer por ondas migratórias? É quando você tem, às vezes, pessoas ou pequenos grupos saindo de uma igreja e migrando para outra, porque encontraram nessa outra uma razoabilidade bíblica ou um compromisso que seja sustentável e a expectativa desses que migraram. Tenho dito frequentemente, igrejas sérias atraem pessoas sérias. Às vezes pessoas têm um conceito, têm o ledo engano de que se apertarem demais, se cobrarem demais, pessoas vão embora. Pessoas que não querem compromisso nunca ficarão num lugar que cobra compromisso. E nós temos, graças ao bom Deus, cristãos salvos em Cristo, gente séria que quer seriedade, da pregação da palavra ao pastoreio de suas vidas. Isso leva tempo, não é simplesmente da noite para o dia. Então, embora possam existir pequenas ondas migratórias, porque esses grupos encontraram numa determinada igreja esse pastoreio, a pregação da palavra de forma mais bíblicas, a conversão ou a chegada de novos crentes acaba sendo uma das grandes características desses crescimentos naturais, saudáveis e orgânicos. Normalmente é fruto de uma filosofia de ministério, sobre o que eu quero falar em algum momento, até porque hoje é uma das minhas principais responsabilidades ou ministérios ali na igreja, na PIB Araras. O que eu vou mencionar aqui é simplesmente ilustrativo, tá bom? Nós saímos de 300 e pouquinhos membros em 2020 para 700 membros, agora fechando em 2025. E o nosso maior desafio tem sido justamente trabalhar uma filosofia bíblica, até porque a igreja completou 61 anos e ela nunca teve uma filosofia de ministério no papel que refletisse a perspectiva bíblico-teológica. Não quer dizer que ela não tinha prática, quer dizer que talvez ela não soubesse a completude ou a totalidade do para onde ela estava caminhando. E normalmente, se nós não sabemos para onde vamos, normalmente atrairemos pessoas que estão tão perdidas quanto a gente. Crescimentos naturais, saudáveis e orgânicos apontam o caminho para onde estamos indo e pessoas que entendem que aquele é o caminho para onde elas também querem ir, elas se juntam a nós. Agora, com respeito a uma perspectiva bíblica sobre crescimento, eu quero lidar com vocês aqui tipos distintos de crescimento que nós percebemos na Bíblia. Até para transcendermos aquela falácia do quantitativo versus qualitativo. A Bíblia nos apresenta crescimento quantitativo, é verdade, por exemplo, o livro de Atos, eu vou mencioná-lo mais ao final da palestra, o livro de Atos nos fala que o Senhor, por diversas vezes, acrescentava pessoas que iam sendo salvas, acrescentava a igreja. É interessante que Atos nos fala de quantidade, de gente, de novos convertidos e de novos membros ou participantes comprometidos com as suas igrejas locais. A igreja cresce em Atos. É interessante que aquele esboço geográfico de Atos 1:8 serve inclusive como esboço de todo o livro de Atos, quando ao final
dá ênfase em Jerusalém, Lucas relata para nós o crescimento numérico da igreja em Jerusalém. Judéia e Samaria. Ao final da ênfase de Lucas em Judéia e Samaria, Lucas traz um relato para nós desse crescimento. E na medida que o evangelho progride para os confins da terra, né, tanto a partir, ali saindo da Judéia e Samaria, até o coração dos confins da terra, que era o Império Romano, Lucas também, por algumas vezes, nos dirá que a igreja crescia. Então, existe um crescimento quantitativo de número de convertidos e membros de igreja. Existe também, nós vemos isso em Atos, e não podemos nos esquecer que predominantemente as cartas neotestamentárias estão dentro ou a partir de Atos, que é o crescimento de novas igrejas, quantitativamente, novas igrejas sendo plantadas. Quando nós chegamos em Pedro, por exemplo, que Pedro escreve para uma série de igrejas numa região. Quando você volta para Atos capítulo 2, você verá que muitas daquelas igrejas para as quais Pedro escreve, muitos daqueles crentes estavam ali no início em Pentecostes. Então, não apenas pessoas são salvas, quanto novas igrejas são plantadas. Volta à ideia do Ed Stetzer. Uma das formas de mantermos a vitalidade ou a vivacidade do evangelho numa determinada realidade, país ou região, é plantando novas igrejas. É interessante também que há um crescimento quantitativo no número de obreiros. Paulo diz para Timóteo, isso que você recebeu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir outros. Sejamos sinceros, estamos aqui porque aqueles que nos precederam não deixaram de investir nas nossas vidas para que nos formassem e nos legassem o ministério. Mas é interessante, e falei isso recentemente também em outras circunstâncias, que a depender de como nós lidarmos com a próxima geração que nos sucederá, poderá ou não existir liderança qualificada. Mas eu vou guardar isso daqui para o final. Tiago 3 fala que não vos torneis muitos de vós mestres. Ele não está desincentivando o surgimento de novos mestres. O que ele está dizendo é ponderem, porque precisamos que sejam muitos para a instrução da igreja, mas saibam que receberão maior rigor na avaliação com que Deus trata aqueles que ensinam no contexto da igreja. Mas há uma preocupação em Tiago para que esse crescente número de mestres equivalesse à qualidade, à verdade do evangelho e que atendesse perfeitamente à vontade do Senhor. Nós vemos também no Novo Testamento o que eu quero chamar aqui de um crescimento ministerial, em termos de diversidade, oportunidades e efetividade. Efésios capítulo 4, nós já lemos, cada parte, cada junta. 1 Coríntios capítulo 12, os dons são diversos, o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é Deus quem opera em tudo e todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Existe, graças ao bom Deus, até pelas características peculiares ou específicas de cada comunidade local, uma diversidade impressionante de ministérios. Isso daqui é importante a gente entender, pelo seguinte: eventualmente você pode fazer as mesmas coisas que eu fiz e não alcançar necessariamente os mesmos resultados, nem por isso você deixará de ser efetivo. Nós, lamentavelmente, por causa da mentalidade produtivista do nosso tempo, definimos que eficiência é alcançar os mesmos resultados com o menor emprego de recursos. Não. Efetividade não é só isso. Efetividade é você empregar os recursos que você tem à disposição com toda a generosidade e excelência, mesmo que você não necessariamente alcance exatamente os mesmos resultados que outros. Em ambientes acadêmicos, eu falo isso da seguinte forma. Provavelmente todos nós temos teólogos, pastores, comentaristas que admiramos. Eu digo frequentemente para os meus alunos, e tem vários deles aqui hoje pela manhã. Você pode ler as mesmas coisas que eles, eventualmente estudar nas mesmas escolas que eles, tentar escrever do mesmo jeito e você não vai alcançar necessariamente
o mesmo que eles alcançaram. A vida, queridos, especialmente no ministério, é muito mais do que ser a pessoa certa na hora certa, no lugar certo. Então, a efetividade ministerial lida muito mais com a excelência com que você emprega os recursos que Deus te deu, do que simplesmente tentar simular ou emular realidades que não sejam as suas. Isso quer dizer que, ministerialmente, nem todos teremos o mesmo alcance, nem todos teremos a mesma diversidade. Numa dessas igrejas que eu pastoreei, lá mesmo na cidade de Atibaia, pela própria localidade da igreja, nós recebemos muitos, mas muitos mesmo, pastores aposentados, missionários aposentados, porque era dentro de um condomínio, a igreja bastante sui generis, ali dentro da própria Palavra da Vida. Então, muita gente, no final da vida, do ministério, se achegava a nós. E em pouquíssimo, e eu que conduzia o encontro de novos membros, e eu dizia o seguinte: olha, antes de você chegar até nós, especialmente para esses pastores, dizendo o que é que você fazia na sua igreja, o que é que você tinha na sua igreja, esperando que nós vamos fazer a mesma coisa, conviva conosco por pelo menos 6 meses. Veja o que é que Deus já tem feito por nosso intermédio. E se, de alguma forma, aquilo que Deus oportunizou para você no outro ministério tem a ver com a identidade, a cultura, a natureza da nossa igreja neste lugar, aí então chegue para nós e dê uma ideia. Caso contrário, entenda que Deus age circunstancialmente em localidades distintas. E está tudo bem. É a multiforme graça de Deus que atua. Então, ministerialmente, há uma diversidade, e graças ao bom Deus, igrejas diferentes alcançando realidades distintas, de formas distintas, com recursos distintos. Talvez uma das maiores desonestidades ministeriais que possamos cometer contra a igreja seja tentar reproduzir numa realidade aquilo que é peculiaridade de outra. Não tendo os mesmos recursos, as mesmas disposições, as mesmas oportunidades, as mesmas pessoas. Isso é desonesto. É como se Deus tivesse uma única forma de lidar com as coisas e talvez Ele tenha errado não me dando aquilo que Ele deu para os outros. Não. Tenho falado também que no nosso Brasilzão evangélico, a maior parte das igrejas e dos pastores, muito efetivos, muito fiéis, honestos e dedicados ao ministério, talvez nunca saiam do anonimato. E está tudo bem. Deus sabe, pela providência, porque é que Ele permitiu que a uns alcançassem maior notoriedade ou maior proeminência. Nunca deveríamos julgar a efetividade de um ministério pela publicidade nas redes sociais. Isso não faz sentido. Não faz sentido. São diversas as realizações, são diversos os serviços, são diversos os dons e as manifestações. Deus sabe porque Ele oportuniza cada uma delas. Tem também o que eu quero chamar de um crescimento em maturidade espiritual. Veja que eu estou indo muito além da ideia de quantitativo e qualitativo. Eu estou tentando entender a qualidade ou a diversidade de oportunidades de crescimento. Por maturidade espiritual, eu quero dizer aquela semelhança com Cristo numa vida moldada pelo Evangelho que vive de modo digno do Evangelho. Onde pessoas saem daquela meninice na fé, que é uma figura muito interessante, Efésios capítulo 4, como lemos com o pastor Fábio, Hebreus capítulo 5, quase eu falei Paulo em Hebreus, mas eu me segurei aqui, né? Não, estou brincando, não. Hebreus 5, quando fala do adulto na fé, 1 Coríntios 3, quando Paulo fala, né? Vocês ainda são crianças na fé, já deveriam ter crescido. Então, maturidade espiritual é aquela progressividade natural de que Deus forma Jesus em nós de tal forma a nos tornar maduros, perfeitos em Cristo. E é interessante, né? Já somos posicionalmente perfeitos, mas somos desafiados ao aperfeiçoamento. Já somos posicionalmente santos, mas somos desafiados à santificação progressiva. Eu quero pensar com vocês em 4 âmbitos dessa maturidade espiritual. Primeiro dos âmbitos é no contexto bíblico-teológico. Quando as nossas igrejas bem doutrinadas demonstram conhecimento profundo e vasto da palavra de Deus e da boa doutrina. É aquele binômio que Paulo constrói nas pastorais, as palavras da fé e da boa doutrina. As sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, existem muitas igrejas que, embora de tamanhos menores em quantidade de membros, são muito sólidas teologicamente, são muito bíblicas no seu conhecimento. Quero também pensar
em maturidade espiritual em termos de piedade, vida piedosa. Aquela piedade sobre a qual Paulo fala em Timóteo, né? Exercita-te na piedade. Na verdade, se você quer entender piedade, leia as pastorais. Nenhum conjunto de documentos em toda a Bíblia lida tanto com o conceito de Eusebeia quanto as pastorais. Né? Desde uma piedade que é demonstrada diante do governo até aquela que é demonstrada no ministério. E é muito legal quando Pedro vai nos dizer em 2 Pedro 1, em Jesus temos todos os recursos que nos conduzem a uma vida de piedade. Então, essa vida piedosa é uma demonstração vivencial ou prática do Evangelho em nossas vidas. É também aquele temor, né, a igreja cheia de temor, em Atos capítulo 5. Lembra de Ananias e Safira? A igreja se encheu de temor. Ou seja, a igreja passou a olhar com muito maior seriedade o ministério, o Evangelho, a honestidade na oferta e por aí vai, vida piedosa. Quero também pensar em mutualidade cristã. Falei bastante esse final de semana aqui no Jardim Botânico sobre chamados para servir, mas muito, muito mesmo sobre mutualidade cristã. E eu quero dizer para vocês o seguinte, vou voltar à mutualidade ainda hoje pela manhã, que a mutualidade cristã, para mim, é um dos maiores indícios da saúde e vitalidade de uma igreja. Porque não apenas o púlpito é forte, quanto os aconselhamentos entre os irmãos são bíblicos. Que não apenas o pastor é um bom doutrinador, quanto os irmãos que discipulam a si mesmos, uns aos outros, são igualmente sólidos e bíblicos. Boa parte da filosofia de ministério da nossa igreja ali na PIB Araras gira em torno de um conceito com respeito à mutualidade cristã. Pastoreio mútuo e intencional. É desumano, desonesto pensar que pastores são os únicos competentes ou capazes ou cobrados por Deus para o pastoreio da comunidade. O pastoreio mútuo e intencional acontece pela mutualidade cristã. Uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros e por aí vai. Tem uma mensagem no canal da nossa igreja, uma mensagem minha, chama Marcas do Compromisso Cristão, Conviver, onde eu lido muito extensamente, de forma bíblico-teológica, o significado desse termo grego alelon, que é uns aos outros. E por que não existe alelon ou mutualidade entre Jesus e seus discípulos? E por que não existe simplesmente mutualidade entre apenas indivíduos, mas no contexto da comunidade? Não existe, do ponto de vista bíblico, mutualidade entre simplesmente Helder e Judy Clay ou Helder e Fábio. Não. Mutualidade cristã é um conceito eclesiástico, comunitário. E uma das maiores marcas da saúde de uma igreja é como os irmãos convivem entre si pelas verdades educacionais, de companheirismo, de pastoreio e por aí vai. E maturidade espiritual também em termos do crescimento dos seus obreiros. Não agora em quantidade, mas em capacitação ou habilitação para o ministério. 1 Timóteo capítulo 4, lembra? Você será um bom ministro de Cristo se você for nutrido, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Por isso, exercita-te na piedade. Torna-te padrão. É interessante que Tito 2 e 1 Timóteo 4, juntamente com as pastorais em geral, né, 2 Timóteo 2, falam muito sobre isso. Há um longo trajeto de aperfeiçoamento e crescimento dos obreiros. E concordando plenamente com o pastor Judy Clay, quando ele disse, agora um pouco antes de começarmos, né, que a medida de uma igreja é a medida da sua liderança, a medida do seu pastor. Não porque a igreja exista por causa do seu pastor, mas nenhuma igreja é capaz de alcançar uma oportunidade que seu pastor não tenha estado anteriormente. Você não é capaz de levar alguém a uma realidade que você não se encontre. Tem um nome quando tentamos isso, hipocrisia. É quando tentamos lidar com uma realidade que não é nem a nossa, mas cobramos e exigimos das pessoas aquilo que sequer nós fazemos. Os fariseus eram assim. Vocês atam fardos pesados demais, mas vocês mesmos não os carregam. Então, existem várias formas de percebermos esse amadurecimento espiritual. E, por fim, quero pensar também em um crescimento em alcance, projeção e repercussão da igreja no mundo. É o que eu quero chamar aqui de igreja para fora. É quando a igreja, seu ministério, por meio dos seus membros, presta atenção, não simplesmente por meio de suas atividades, mas por meio da vivência dos seus membros na comunidade, no seu contexto,
vivem para fora dela. Né? Especialmente esses autores que lidam com o conceito missional, vão dizer muito isso, que por vezes, ou por muito tempo, temos lidado com a ideia de missão simplesmente do outro lado do mundo, num contexto inóspito, de uma tribo não alcançada. E deixamos de enfatizar o outro lado da rua, que é a realidade de todos os nossos crentes na igreja. Né? Eventualmente, alguns irão para realidades inóspitas não alcançadas, mas todos os crentes estão vivendo nos seus trabalhos, nas suas escolas, nas suas universidades, nos seus condomínios, nos seus prédios, nos clubes que frequentam e por aí vai. Ou seja, é quando a realidade e a qualidade das nossas igrejas são repercutidas cidade afora, contexto afora, estado afora, pelos nossos membros. Presta atenção, não é simplesmente por nossas atividades ou postagens em redes sociais, não é sobre isso que eu estou falando. É quando, pela maneira como os membros das nossas comunidades vivem no mundo, pessoas aprendam e saibam nos distinguir de muita da bagunça do evangelicalismo brasileiro. Essa tem sido a minha experiência. Eu tenho sempre um bate-papo que eu conduzo com Uber, com taxista, que são pessoas meio aleatórias, né, que lidam com todo tipo de gente. Às vezes eu falo um pouquinho do que estou fazendo naquela localidade, né, puxo aquele papo, às vezes para compartilhar o evangelho. E quando fica sabendo que é evangélico, eu falo, tá, legal, né, tipo, quase que meus pêsames, né. Eu falo assim, o que você conhece, né, de evangélicos, de cristãos, tal? Eu falo, algumas coisas, tal. E aí, em algum momento da conversa, eu pergunto, você sabe ver diferença entre igrejas? Qualidade entre elas? Repercussão entre elas? E tem sido muito legal. Mesmo aqueles que não são cristãos e que tenham até péssimos exemplos de cristãos na sua família, no seu convívio, sabem distinguir a qualidade ou realidade entre igrejas. Eles sabem distinguir. Ou seja, se esse camarada que teria muitas críticas contra o cristianismo sabe identificar, isso quer dizer que Deus provavelmente tem usado pessoas sérias, cristãos sérios, de igrejas sérias, para repercutirem, alcançarem realidades muito além das suas próprias paredes. Isso é aquilo que Atos nos chama de querigma, a proclamação do evangelho que vai muito para além das nossas quatro paredes. Isso é predominantemente alcançado pelos nossos membros. Tem um conceito que perpassa muito do meu ministério ali em Araras, e que eu compartilhei um pouquinho aqui também no Jardim Botânico, que é a ideia do brilhar Jesus. Gosto muito dessa ideia, de Mateus 5. Assim brilha a vossa luz. Ou Deus vos colocou como luzeiros no universo. Filipenses 2. Ou Pedro, quando ele vai dizer do brilhar, 1 Pedro 2, do brilhar ecoando as boas obras de Mateus 5. Falo muito, mas muito mesmo. Até na nossa juventude, eu e minha esposa, que eu supervisiono todos os ministérios de faixas etárias da igreja, e eu e ela, minha esposa, bem circunstancialmente, por causa de uma situação bem adversa, tivemos que assumir a juventude da igreja. Um sábado por mês a gente não tem atividade. A atividade se chama Brilhar Jesus. Eu quero que eles vão com amigos incrédulos, eu quero que eles se encontrem com amigos de trabalho, eu quero que eles tenham convívio com outras pessoas além de crentes. Eles têm que brilhar Jesus. Eles já vivem todos os domingos na igreja, os outros 3 sábados por mês eles estão na igreja. Me entendam bem, saia um pouco da igreja, vai brilhar Jesus no mundo. Vá viver com seus amigos, que eventualmente, porque alguns trabalham, fazem faculdade, não dá tempo durante a semana, separe um dia no teu mês para ter contato com não crente, para viver a realidade do mundo com eles, brilhando Jesus neles. Esse repercutindo Jesus na vida dessas pessoas. Essa é a ideia de um crescimento de alcance. Você deve se lembrar de Atos, né? Quando Lucas nos lembra que eles louvavam ao Senhor cantando com simpatia, contando com a simpatia de todo o povo. Ou o próprio envio de missionários, que Atos tanto nos relata para alcançarmos realidades distantes. Então, queridos, esses 4 elementos aqui me ajudam a pensar, esses 4 âmbitos de crescimento da igreja pela perspectiva bíblica, me ajudam a pensar o seguinte: quando falamos em crescimento de igreja, estamos indo muito além de simplesmente quantitativo e qualitativo. Até porque temos que definir qualidade do quê? Né? Então, crescimento ministerial, maturidade espiritual,
alcance, projeção ou repercussão da igreja na comunidade. Voltando para o texto que já lemos aqui, Efésios capítulo 4, o que já nos ajudou bastante, pode passar. Eu quero pensar com vocês, a partir de Efésios, quais são alguns motivos ou algumas razões por que igrejas crescem. Alguns eu vou dar maior ou menor ênfase. Tá? Estou construindo toda uma ideia para chegar no pastor. Primeiramente, igrejas crescem quando Jesus de fato é o seu cabeça. Jesus é o maior interessado que a sua igreja cresça. Ele fez nada menos do que dar a própria vida pela sua comunidade, pelo seu corpo, pela sua igreja. Agora, quando Cristo deixa de ser o Senhor, o cabeça, aquele por causa de quem, em função de quem e para quem todas as coisas são feitas numa igreja, elas se tornam igrejas ensimesmadas, protagonistas ou celebrativas dos seus próprios feitos e não por causa de Jesus. Falo muito isso. Todas as vezes que uma igreja deixa de se reunir para celebrar a nova vida em Jesus, o seu Senhor, ela celebra os seus próprios feitos. Isso é caminho para a morte. E eu não estou falando simplesmente sobre mencionar Jesus na igreja. É entender que da nossa realidade, ao nosso propósito, tudo isso é por causa de Jesus. Jesus, isso vai ter uma implicação daqui a pouco. Lembra da figura que Jesus usa ali para os discípulos? Eu sou a videira, vocês são os ramos. E os ramos frutificam. Se Jesus é a videira e a vida nele, nunca deveríamos questionar a capacidade que ele tem de frutificar em nós. Igrejas saudáveis frutificam, porque tem Jesus como a sua raiz, o seu fundamento, a sua cabeça. Segundo, igrejas crescem porque elas têm uma liderança capacitada e capacitadora. Gosto desse binômio, capacitada e capacitadora. Isso vai mexer um pouquinho com o nosso brio daqui a pouco, no finzinho. Quando pastores mais velhos deixam de capacitar os mais novos, querendo eles próprios serem eternos. Liderança capacitada e capacitadora. Deus capacitou a igreja com pastores mestres com vistas ao aperfeiçoamento. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que você, tanto capacitado, capacite outros. Aqueles homens fiéis e idôneos de 2 Timóteo capítulo 2. De novo, estamos aqui porque aquilo não se interrompeu. Homens fiéis e idôneos que nos precederam, que precederam os que nos precederam, e assim retroativamente até ali o Novo Testamento. Igrejas florescem, igrejas crescem, quando lideranças capacitadas capacitam aqueles que servem também no ministério. Terceiro motivo, quando existem propósitos bíblicos claros e exequíveis para a igreja. O movimento de crescimento de igreja da década de 70 foi buscar em métricas dos recursos humanos, da administração de empresas. É interessante como, na virada dos anos 90 para cá, a linguagem do pastoreio, do acompanhamento, da contratação de obreiros na igreja se tornou a linguagem do mundo corporativo. Impressionante. E eu comecei a pastorear em 1999. Eu peguei muito desse movimento que se estendeu até esse início de século XXI. Em alguns contextos permanecem até hoje. Eu poderia citar algumas igrejas no contexto de São Paulo em que a contratação de um novo pastor se deu por um RH. Não, estou falando sério. O conhecimento da igreja, do personagem, é só depois que foi feita uma triagem. Ou seja, perdemos a natureza orgânica do ministério para se transformar simplesmente em contratual, como se fosse uma empresa. Então, essa mentalidade do crescimento da igreja, que foi, eu não estou dizendo que não existam boas ferramentas administrativas de gestão, de novo. A maior parte do meu ministério hoje na igreja, na PIB Araras, é lidar com a filosofia da igreja e com a gestão ministerial. Eu importo muitas dessas ferramentas e recursos, mas como bons exemplos que a graça comum nos dá, a graça comum de Deus, mas não como dizendo, aplique A, B, C e então, inequivocamente, a tua igreja vai crescer. Isso não faz sentido. Então, o que eu quero dizer por propósitos bíblicos claros e exequíveis?
Aquilo que Efésios diz, né? Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo, unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, maturidade espiritual, para que não sejamos como crianças, para que cresçamos, para que o corpo esteja bem ajustado e consolidado. Alguns de vocês talvez vão entender o termo que eu vou usar agora, KPI. Né? Seriam pontos chaves de performance. É uma linguagem estranha para nós de igreja. Mas deveríamos ter a capacidade de medir o amadurecimento da igreja. Por exemplo, quantas pessoas passaram pelas nossas salas, pelos nossos cursos de fundamentos da fé, de ética cristã? Quantos líderes temos conseguido formar que, pela graça de Deus, ao longo dos últimos 3, 4 anos, têm podido servir com muito maior dedicação, profundidade e excelência nos ministérios? Tem um autor chamado Howard Hendricks, talvez alguns de vocês conheçam. Ele tem um livretinho chamado Ensinando para Transformar Vidas. Ele diz o seguinte: a escola bíblica é a única escola que não forma ninguém. Como é que nós avaliamos a formação daqueles que estão ininterruptamente pelos 20 últimos anos na escola bíblica e nós não medimos se eles cresceram ou se aprofundaram na teologia? Deveríamos ter, em alguma medida, oportunidades práticas, bíblicas, né, claras, de como nós avaliamos o crescimento das pessoas, o envolvimento delas. Então, tenhamos propósitos bíblicos. É desses propósitos que uma filosofia de ministério é feita. É quando você discerne biblicamente o que é uma igreja, para que ela existe, como ela deve se organizar, e você traduz isso em objetivos ou propósitos. Ok? Quarta razão, porque existe uma unidade orgânica e organizacional. Orgânica e organizacional. A famosa treliça e videira. Tá bom? Você tem profetas, você tem evangelistas, você tem pastores mestres, você tem os santos, você tem o corpo. Ou seja, você tem uma estrutura de pessoas. Você tem funções específicas. Não basta boa vontade na igreja. Se você não tiver organização, a boa vontade se converte em caos. Porque é cada um fazendo o que quer, como quer, do jeito que quer, porque acha que a igreja é de todo mundo. Não, não. Sim, pode ser na tua casa, mas não na de Deus. Tá bom? Não na de Deus. Se a tua casa é o caos, é uma coisa, a de Deus não. Aqui tem estrutura, tem organização. Existem pessoas pelas quais Deus usa ou atua desta ou daquela forma. Não é de qualquer jeito. Essa é a ideia do organizacional. E orgânico. Cada parte, cada junta, o todo, harmonicamente, atuando um no outro. É interessante, eu sou capaz de produzir um encontro, mas eu não sou capaz de produzir comunhão. A organização promove um encontro. É só Jesus que transforma encontros em comunhão. Eu sou capaz de marcar um culto e colocar um grupo de louvor. Eu sou capaz de falar para pessoas cantarem. Só Jesus transforma isso em louvor. Esse é o aspecto orgânico e organizacional. Existe uma realidade da intimidade e interação dos crentes, que o próprio Deus transforma aquilo em intimidade, comunhão, cumplicidade e mutualidade. A estrutura da igreja favorece o encontro, mas só Deus transforma encontros em amizades. Essa é a realidade da igreja. Porque para muitos, até no conceito da literatura, né, igreja simples, não, a gente não tem nada, a gente é uma igreja simples. Tá, o que você quer dizer por igreja simples? Igrejas simples não deixam de ter atividades, mas elas entendem as atividades como promotoras de realidades, ou como viabilizadoras de oportunidades. Eu sempre falo isso com o pessoal do ministério lá na igreja, né? Aquela ideia do Simon Sinek, comece pelo porquê. Se você não tem um porquê, você nunca vai ter um como e o quê. Comece pelo porquê. Por que isso existe? Por que fazemos aquilo que fazemos? Quem não tem o porquê nunca saberá o que e como fazer. Né? Então, do ponto de vista bíblico, nós temos os porquês. Nós temos as razões. Oportunidades organizadas para que o organismo encontre a sua treliça.
Próximo, mutualidade e intencionalidade nos membros do corpo. Essa é uma outra razão. É interessante que boa parte dos pastores que sofrem com burnout, e tem uma série minha de mensagens lá no YouTube, se você colocar burnout ministerial, uma série minha e da minha esposa, falando especificamente para pastores, obreiros e suas esposas. Você vai encontrar lá uma série de 8 mensagens. Boa parte dos pastores que lidam com burnout, em algum momento, eles se viram sobrecarregados com aquilo que eles mesmos trouxeram só para si, como sendo os protagonistas, os determinantes de um determinado ministério. Queridos, não há nada mais belo no corpo do que a diversidade dos seus membros, em que devemos capacitá-los para que eles façam o que eles devem e nós só façamos o que nos cabe. Aquela mentalidade, até para demonstrar ativismo e movimento do pastor que faz tudo, não é bíblico. É por isso que ele nos deu uma igreja. A mutualidade cristã e a intencionalidade dos membros nos ajuda a isso. Em 2 níveis. No serviço de cada membro e no pastoreio uns dos outros. No cuidado. É quando há mutualidade e intencionalidade no como servem e no como se cuidam. Eu falo frequentemente lá para a nossa igreja, cada vez que algum membro deixa de compartilhar uma circunstância pela qual esteja passando, em que a palavra de Deus o exorta a compartilhar, ele está privando a igreja de partilhar desse momento na vida dele. Está privando a igreja de viver com ele, de sofrer com ele, de se alegrar com ele, de ser suporte para ele, de interceder por ele. É por isso que Deus nos deu uma igreja. Então a mutualidade e intencionalidade favorece demais esse desenvolvimento, esse florescimento, esse amadurecimento, esse crescimento da igreja. E por fim, o que eu quero chamar aqui de um trinômio educacional. Na verdade, eu parto de um binômio de Kevin Van Hooser e eu acrescento um terceiro elemento que eu julgo ser fundamental e distinto dos outros 2. Aquele livro, Discipulado para a Glória de Deus, do Kevin Van Hooser, é muito bom. Ele fala de um binômio que ele chama de dieta da igreja. Bíblia e doutrina. Eu quero incluir um terceiro elemento, porque para mim esse terceiro não equivale aos outros 2. Olha que interessante, Efésios. Unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, ou estatura da plenitude de Cristo. Fala sobre doutrina e fala sobre a verdade em amor. Qual é esse trinômio para mim? Bíblia, doutrina e Jesus. É interessante, talvez daria isso uma palestra toda específica sobre isso. Ensinar a Bíblia não significa necessariamente ensinar o Evangelho, a depender de como você enxerga a Escritura Sagrada. Não equivale. Eu preciso ter intencionalidade na maneira como eu leio as Escrituras Sagradas. Até uso esse exemplo que eu vou mencionar agora como meu ponto de partida na matéria que eu ensino, uma das matérias que eu ensino no seminário, que é a homilética avançada. Uma das pregações mais estranhas que eu já vi na minha vida foi sobre a tentação de Cristo, em que ao final sequer o indivíduo tinha falado sobre o Evangelho. Ele foi capaz de pregar sobre a tentação de Cristo e não falar sobre o Evangelho que foi cumprido em Jesus, nas nossas incompetências e incapacidades de resistir à tentação. É possível você ensinar Bíblia sem entender o Evangelho. Por isso que eu preciso ter essa intencionalidade de não apenas ensinar Bíblia, senão também a sistematização teológica da verdade bíblica que chamamos de doutrina, mas ensinar também intencionalmente Jesus. Não é Jesus em cada vírgula, não é Jesus em cada elemento do texto bíblico, mas é um ensino que sem Jesus, de qualquer que seja o texto ou elemento, aquilo em nada difere do que o católico talvez pense, do que o católico acredita, do que o espírita cita, ou que o judeu seja capaz de entender simplesmente lendo ali no texto hebraico. Então esse trinômio eu vejo aqui em Efésios. Igrejas que ensinam Bíblia, igrejas que ensinam doutrina, igrejas que nunca perdem de vista o Jesus que está sendo formado nas pessoas. Como Gálatas diz, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Além desses de Efésios, eu quero mencionar 2 outros bem rapidinho, pode colocar. Isso aqui é fruto da maneira até como eu estruturo ali os ministérios da igreja. Percebo que existe uma outra razão porque igrejas crescem.
é quando seus ministérios ou suas oportunidades educacionais nascem ou florescem pela existência de 3 elementos: estrutura, pessoas e filosofia. Às vezes temos estrutura, mas não temos uma filosofia. Às vezes temos pessoas, mas não temos estrutura. E a maioria dos casos tem estrutura e pessoa e não tem filosofia. Eu percebo que esses 3 elementos, eles são muito efetivos na condução, na gestão ministerial de uma igreja, para que saibamos exatamente por que as coisas estão acontecendo e o que queremos alcançar com tudo isso. Tá? Estou transcendendo aí, como eu falei, Efésios, mas eu queria deixar esse materialzinho com vocês. Tá? A ideia de treliça e videira, novamente. Né? Tem igrejas que têm estruturas, mas não tem gente para fazer. Começa não tendo gente, você vai matar as poucas pessoas que têm e sem a qualificação para aquilo. Interessante isso. Nós achamos que temos que começar com quem temos, nem sempre tendo as pessoas qualificadas para aquilo que fazemos. Não comece, qualifique-as, capacite-as, então comece. O problema é que nós somos o povo do gerúndio. Não, vai fazendo, você vai ver como vai dar certo. Não, tem coisa que não vai dar certo. Né? Somos assim ou não? Vai indo. Não, vai indo. Não, pastor, eu queria aprender a orar. Vai orando. Né? Vai nessa. Tem coisa que não dá certo, gente. Temos que ter pessoas qualificadas como equipe e público-alvo. Sabe o que é interessante? Muito da máquina da igreja é pesada porque ministérios que já alcançaram sua razão de existência deveriam ter morrido. É isso mesmo que eu estou dizendo. Deveriam ter morrido. Deveriam deixar de existir. O problema é que nós julgamos a efetividade de uma igreja pela quantidade de ministérios ou departamentos que ela tem. E alguns foram muito bons lá atrás porque alcançaram seus propósitos lá atrás e deveriam deixar de existir. Mas nós temos medo de sepultá-los. E aí não tem gente, não tem estrutura, não tem uma filosofia clara e por aí vai. Então esses 3 elementos eu percebo que dão muita fluidez e propósito às coisas que acontecem numa igreja. Estrutura, desde local, material, logística e tudo mais. Pessoas, tanto quem serve quanto quem alcançamos. E filosofia. Né? Eu falo muito isso lá na nossa igreja. Nenhum ministério da igreja tem filosofia própria. A única pergunta que qualquer ministério da igreja deveria fazer é, a partir da filosofia de ministério da igreja, como esse nosso ministério aplica, evidencia, contribui para a filosofia da igreja. A maior parte dos rachas de igreja acontece porque ministérios e indivíduos ganharam propósito próprio dentro da igreja. E eles começam a caminhar em paralelo ou contrário à filosofia da igreja. Todo e qualquer ministério, todo e qualquer obreiro, estou transcendendo um pouco do que era o propósito aqui, né? Todo obreiro, todo mundo que chamamos para trabalhar conosco, deveríamos perguntar como esse indivíduo contribui ou reflete a filosofia da igreja. Não é simplesmente porque gostamos dele. Porque se ele não contribui, se ele não reflete, ele vai ser uma oposição necessariamente. Porque ele caminhará com um propósito próprio ou paralelo ao da igreja. E só mencionar, depois vocês consultam em casa, uma das disciplinas que eu ensino tanto no mestrado quanto na graduação é Atos. E Atos, o livro de Atos é muito legal. Nesses vários testemunhos de Lucas sobre o crescimento da igreja, fui ler algumas vezes Atos e tentar discernir por que a igreja cresce em Atos. Essas são basicamente as razões. Deus derrama e atua por um poder distinto do Espírito. Há uma atuação graciosa de Deus que converte pessoas. Há uma universalidade no alcance, diversidade étnico-social. Igrejas nichadas tendem a morrer. Tá bom? Eu não estou dizendo que não possam existir igrejas que alcancem pessoas específicas, mas elas tendem à morte. Porque há uma escassez no nicho delas. Ou você alcançou todo mundo, ou ninguém quer. Ou a diversidade tem sido contemplada em tantas outras realidades. Né? Realização de sinais e prodígios, né, por meio dos apóstolos. Creio haver certa restrição disso hoje nos nossos tempos. Suficiência e poder transformador da palavra no evangelismo, na edificação dos crentes. Proclamação poderosa e autêntica do evangelho, pura e simplesmente. Jesus morto e ressurreto por nós. Importância da dispersão, da perseguição. Né? Uma identidade cristã, fruto de genuína conversão. Não é por acaso que Mark Dever coloca no 9 marcas, uma das marcas da igreja, conversão. Isso nos impede simplesmente de tratarmos como crente ondas migratórias de pessoas que nem sempre foram salvas.
Essa é uma pergunta que eu tenho feito para vários colegas. A gente não tem experimentado isso na igreja, mas eu sei que algumas cidades em São Paulo, muitas no norte do Paraná, têm experimentado uma migração imensa de pessoas da Congregação Cristã do Brasil. A primeira pergunta que eu faço é: como vocês têm verificado ou atestado a conversão deles? Porque eles chegam em bloco, não necessariamente todos na mesma consciência de cristianismo. Não é simplesmente receber em bloco na medida que chegam. Não, nós vamos expor o Evangelho, verificar o Evangelho. Não tanto por causa dessa realidade da CCB, mas por outras. Hoje, na verdade, para o ano que vem, na reformulação do nosso encontro Novos Membros, nós vamos ter um momento de exposição do Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Não, o indivíduo é pastor aposentado da igreja tal. Nós vamos pregar o Evangelho. Porque assim, crente vai para o céu, né? Alguns pastores também, né? Mas todo crente vai, né? Não, tem que pregar o Evangelho. Vamos verificar que houve genuína conversão, né? Que situação. Comunidade intercessora, indivíduos e igreja orando. A importância das casas. Não estou dizendo que isso seja um modelo ministerial, até porque é algo que naturalmente acontece, porque é o único ambiente que eles têm, mas parece haver um testemunho na sequência, especialmente por Romanos, por Filemão, já mais tardiamente, não tanto dentro de Atos, mas pós-Atos, como sendo ainda uma oportunidade. Conversão de autoridades civis e diversas frentes missionárias. Muito disso cooperando ou contribuindo para o crescimento da igreja. E então chegamos no papel do pastor no crescimento da igreja. Quem é o pastor no meio disso tudo? Do que ele é capaz, do que ele não é, como ele pode ajudar, como ele pode não atrapalhar. Né? Primeiro, o pastor serve como modelo do rebanho. Isso é 1 Pedro 5, lembra? O tipos. De onde vem tipografia, que era aquela pedrinha que era impressa no papel, no papiro, que transferia a imagem do alto relevo da pedrinha. Quando Pedro fala modelo do rebanho, quer dizer que você já não quer dizer que você seja impecável, nem uma casta especial de cristianismo, mas quer dizer que você já tem testemunho, vivência, maturidade, e Deus está te usando para imprimir essas virtudes e qualidades nos demais crentes. Nunca deveríamos tratar pastores como uma casta distinta ou especial no cristianismo, mas como aqueles que já caminharam um pouco mais, apontando o caminho para onde todos os crentes devem ir. É isso que eu quero dizer, que o pastor é a medida da igreja, não porque eles devem estar acima dela, mas porque eles já testemunham para onde Deus quer levar todos os crentes. E é por isso que, quando normalmente pastores caem, seja lá qual for o pecado, a devastação na igreja costuma ser muito grande, a não ser que a igreja saiba lidar de uma forma muito habilidosa, muito bíblica. Caso contrário, há muita quebra na igreja. Por quê? Se ele, que é o pastor, fez isso, quem sou eu? Né? Já escutei muito disso. Né? Infelizmente, tivemos que lidar até na nossa igreja com isso. Percebo também que pastores amorosos, acolhedores, formam igrejas amorosas e acolhedoras. Imagino vocês que em grandes centros como Rio, né, como São Paulo, embora eu esteja no interior de São Paulo, tem muitos desafios quanto a isso, né? Como trabalhar acolhimento, boa recepção, intimidade, amizade com pessoas numa vida tão louca, corrida e desenfreada como os grandes centros. Mas a igreja é a medida do seu pastor. E eu vou um pouco além, até da família pastoral. As esposas têm um papel impressionante aqui, para que elas justamente nos supram naquilo que não são nossas habilidades e possam exercer para com mulheres aquilo que nós, como homens, não precisamos. Essa é a ideia de modelo do rebanho. O segundo papel que eu vejo é o de episcopos, bispo. Esse termo significa literalmente estar por sobre, com o propósito de supervisionar. Em igrejas pequenas, isso é o que pastores menos fazem. Eles são mais o faz-tudo, o peão de obra, o bombeiro, do que episcopos. Que é o termo usado por Paulo em 1 Timóteo 3. Aquele que aspira à supervisão, o episcopado, grande obra almeja. Portanto, é necessário que o supervisor, o episcopos, o bispo seja. Queridos, isso aqui não é só um título, isso aqui é uma função. Que eu gosto de traduzi-la mais ou menos da seguinte forma: ele é o supervisor,
ele é o visionário em termos estratégicos, ele é o presidente. Para mim, é uma estreitíssima conexão entre o dom de presidência e o ministério pastoral. Eu não creio que o dom de presidência, a priori, no Novo Testamento, esteja acessível a tudo e todos, mas seja uma das prerrogativas do ministério pastoral. Porque isso significa episcopos. São aqueles que têm a responsabilidade de presidirem, liderarem, guiarem, supervisionarem, apontando o caminho e fazendo a igreja chegar lá. Essa é a ideia de episcopos. Até porque não é Paulo que inventa esse termo, tá? O Império Romano usava a figura do episcopos nas várias cidades ou localidades do Império, onde cada cidade tinha um supervisor que era responsável da manutenção da ordem civil às finanças. Ou seja, ele tem que estar em contato com todas essas coisas. Isso quer dizer, queridos, que como pastores nós temos que lidar muito mais do que simplesmente com vidas. Entenda isso. Nós temos que lidar com atividades, nós temos que lidar com oportunidades, nós temos que lidar com coisas, nós temos que lidar com propósitos, nós temos que lidar com agenda, nós temos que lidar com um monte de coisa que servem pessoas. Falo muito isso, né? Tudo que existe na igreja existe por causa de pessoas, mas isso não quer dizer que pessoas sejam as únicas coisas que existam na igreja. Você tem atividades, você tem programas, você tem projetos, tudo isso por causa de pessoas. Às vezes nós queremos estar só com pessoas e nos privamos ao dever de supervisionar o ministério da igreja, da capacitação de liderança a todo o restante. Por isso que é extremamente importante uma filosofia bíblica de ministério. Você saiba exatamente com o que você está lidando, para onde você está indo e por que é que pessoas deveriam se juntar a você. Volta à ideia. Pessoas que não sabem para onde ir, normalmente agregam pessoas igualmente perdidas consigo. Pessoas sérias querem saber para onde elas estão sendo levadas. Essa é a ideia do episcopos. Pessoas que lideram, pessoas que supervisionam, pessoas que dirigem, pessoas que conduzem. Gosto também muito da ideia do maestro. Para mim ela está um pouco ligada ao episcopos. Lembra do maestro? Ele não está tocando todos os instrumentos, mas ele sabe direitinho em que nota cada um dos instrumentos deveria estar. Ele conduz, ele para, ele corrige, ele repreende, mas ele está dizendo, todo mundo tem que estar nesse ponto aqui. Nisso consiste, inclusive, a autoridade pastoral. Não é simplesmente a capacidade de mandar, mas a capacidade de apontar o caminho para onde vamos e dizer, nós vamos chegar lá. Uma terceira figura que a Bíblia usa é a do pastor. Pastor, poimen. Lembra do termo? De onde vem poimênica, a arte pastoral? É o pastor que alimenta, que cuida, que protege, zela, direciona, corrige, que não tem receios de ingerentemente fazer parte da vida de pessoas, que não se priva ao dever de corrigi-las ou de discipliná-las. Isso cabia ao pastor. Que não tem medo de denunciar heresias, erros, pecados, de dizer para a igreja, esse não, aquele não, aqui é alimento sólido, evite aquilo, não consuma esse podcast, não leia aquela literatura e evite aquele indivíduo. Isso é pastor. Isso é pastor. Não é simplesmente ser legal com todo mundo, deixando que cada crente decida por si mesmo. Somos pastores, inclusive, para dizer para elas, não, isso aqui não é bom, aquilo não deve. Ou você deveria estar assim e não está. Isso é ser pastor. Essa é a figura, que remonta desde ao Antigo Testamento. Desde o Davi, que teve que proteger suas ovelhinhas ali de um urso, até o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, embora eu não possa dar a vida pelas minhas ovelhas, eu posso apontá-las para o Salvador que já deu a vida por elas. Esse é meu papel. O pasto verdejante é Jesus. Então, o pastor ele é extremamente importante para aquela qualificação, habilitação, aprofundamento bíblico teológico, aperfeiçoamento na vida cristã. Essa é a nossa função. É verdade, talvez essa seja a que mais ocupa, mas nós não poderíamos, sinceramente, suponhamos que trabalhemos em média 50 horas. Eu vou chutar no meio aqui. Tem gente que menos, tem gente que mais.
Mas não podemos fazer dessas 50 horas, 40 delas preparando mensagem. Né? O preparar mensagem é importante, o estudo, a aula, mas a gente tem que discipular, a gente tem que aconselhar, a gente tem que acompanhar, a gente tem que visitar, fazer parte da vida das pessoas e permitir que elas façam parte da nossa. Né? O interessante, o Richard Baxter, naquele livro Pastor Reformado, e também no... Puxa, como é que foi traduzido pela Cultura Cristã? Manual Prático de Discipulado, ele vai falar sobre 3 âmbitos nos quais, educacionalmente, um pastor atua na vida da sua igreja. Primeiro deles, em público, diante de toda a comunidade. Segundo, no particular, quando ele individualiza o aconselhamento, o discipulado, o atendimento às pessoas. E no privado, que é quando Deus lhe trata individualmente pela própria mensagem que pregou. Gosto dessa ideia, público e particular. Ted Engstrom, por muitos anos, presidente da Visão Mundial, uma das missões de maior credibilidade no mundo, escreveu um livro sobre ministério pastoral e ele diz o seguinte: muitas vezes o pastor olha o rebanho, mas não enxerga a ovelha. Né? Às vezes vemos a massa, a totalidade, a comunidade, mas não individualizamos eventualmente as necessidades, os desafios das pessoas. Isso é ser pastor. Um outro elemento que eu vejo que é extremamente importante para nós, a nossa influência, ou quão determinantes somos no crescimento da igreja, é a função de pregadores, que talvez seja a que mais gostemos, tá bom? Mas que nem sempre é a que nós mais dedicamos esforços em termos de qualidade ou de dedicação. Já vi de algumas igrejas o seguinte: o pastor não prega tão bem, mas ele visita. Já ouvi também o seguinte: não deu tempo de preparar porque eu fiquei correndo atrás de outras coisas. Gente, eu tenho 26 anos de ministério pastoral, não quero ser desonesto, mas eu quero retratar uma realidade aqui pela qual eu já passei muito. Tem muito pastor que gosta de estar em movimento para justificar que não teve tempo para preparar. Quer estar no ativismo, do carregar o saco de cimento, e para quem é de cidades menores isso é uma realidade, do funcionar como Uber para levar em algum lugar, embora já exista Uber na sua cidade, né, para justificar que talvez não tenha tido tanto tempo para preparar. Não, isso não faz sentido. Né? Derek Kidner, juntamente com Ligon Duncan, escreveram um livro, né, vários autores, Perspectivas do Ministério Pastoral no Novo Testamento. E eles dizem o seguinte: embora o ministério cristão seja multifacetado, é na pregação da palavra que ele encontra um dos seus ápices. Quem disse isso também no livro Hermenêutica Protestante é o Bernard Ramm, quando ele fala exatamente a mesma coisa. Você pode fazer muitas coisas no ministério, mas você nunca se deveria privar da pregação da palavra. Porque Deus transforma pela palavra, Ele converte pela palavra, Ele santifica pela palavra, Ele restaura pela palavra. Então, aquele conhecimento bíblico-teológico, o formar Jesus nas pessoas, a doutrina vem pela palavra, essa é a nossa função. E aqui vai algo que eu quero dizer para vocês. Né? Circunstancialmente, nunca foi tanto o meu interesse de mudar de igreja, tanto é que numa eu fiquei 15 anos, mas pela providência de Deus Ele me direcionou para outro canto. Faço planos já na PIB Araras para no mínimo 2040, que é o que temos conversado. Não tenho pretensão de sair, não há a menor razão para sair. E por que eu gosto e incentivo muito ministérios longevos? Porque eu creio muito no seguinte: quando eu prego, eu não quero simplesmente que as pessoas saibam o que eu tenho a dizer sobre o texto. Eu quero que elas aprendam como eu trato o texto, para que quando elas forem para suas casas e lerem as suas Bíblias, elas saibam como lidar com o texto bíblico. A probabilidade de alguém na nossa igreja ser alegórica é mínima, a não ser que esteja bebendo água suja de outros cantos, porque ela não está ouvindo isso do púlpito. Ou seja, quando pregamos, deveríamos não apenas estar dizendo algo do texto, mas exemplificando na prática como esses crentes deveriam lidar com o texto nas suas casas. Sem a confusão, sem a espiritualização, sem a alegoria. Não, a Bíblia diz isso por causa disso, então aquilo outro. Isso é uma das funções pedagógicas da pregação. Não apenas tendo algo a dizer do texto, mas ensinando como elas deveriam a lidar com o texto. Caminhando mais para o fim desse ponto aqui, depois tem só uns últimos
últimos detalhes. Pastor como capacitador, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que instruam outros, aqueles que virão depois de nós. A liderança capacitada e capacitadora. Uma pessoa que eu respeito muito, do Rio Grande do Sul, na formação de liderança, ele diz: quase 60% do meu tempo na igreja pastoreando é capacitando líderes. De professores de escola bíblica a líderes de pequenos grupos. De jovens pastores até em seminários. Capacitando e capacitando e capacitando novas pessoas. Sabe por quê? Junto até com o próximo aí, mentor discipulador. Quando capacitamos outros, eles alcançam realidades que nós não necessariamente alcançaremos. Deixa eu parafrasear a ideia de um sociólogo norte-americano chamado Neil Postman, quando ele diz que filhos, fazendo um trocadilho com o sobrenome dele, Postman, carteiro, filhos são como mensagens que enviamos para um futuro que não viveremos. Deixa eu aplicar isso à liderança capacitada, capacitadora e ao mentoreamento e discipulado. Quando mentoreamos pessoas e as discipulamos, nós alcançaremos realidades ministeriais que nós não viveremos. Tanto em termos de época, morreremos. É interessante, né? Sabemos que vamos morrer, mas vivêssemos como se a vida não tivesse fim e fosse eterna. Por isso não sabemos e não queremos legar à próxima geração realidades e oportunidades que nós não teremos. É interessante como Paulo mentoreou homens como Timóteo, Tito. Tem uma pregação minha também no YouTube, uma palestra. Eu faço um estudo de casos sobre a igreja de Éfeso, em todo o Novo Testamento, e especialmente a relação entre Paulo e Timóteo sobre legado de fé. E como a 2 Timóteo é um texto dramático de um jovem que está muito, muito, muito perto de abandonar o ministério, e Paulo relembra: você sabe de quem você aprendeu, você viu em mim, leve adiante aquilo que eu te leguei. Talvez uma das maiores bênçãos que possamos deixar para a realidade do cristianismo evangélico brasileiro, numa época que nós não viveremos, sejam líderes bem formados, para que deem sequência ao ministério que nós não teremos. O J. Packer cita isso, não lembro exatamente quem ele cita, mas eu lembro da ideia de que hoje nós, no ministério, somos como pigmeus montados nos lombos dos gigantes da teologia. É isso aí. E que Deus me dê a graça e a oportunidade de montar alguém no meu lombo, para que enxergue mais longe, para que alcance mais adiante, que viva realidades e oportunidades que eu não viverei, por um simples fato: eu vou morrer. É por isso que deveríamos mentorear. Tem um livro muito bom de Howard Hendricks falando sobre mentoreamento. E mentoreamento é exatamente isso, é você dedicar da sua vida, dos seus esforços, conhecimento, recursos, para a formação daqueles que vão viver além de você, que vão alcançar ministérios além dos seus, e que pela graça de Deus darão sequência àquilo que um dia você começou. É por isso que presbíteros significa mais velho. Porque eles têm mais no retrovisor do que no para-brisa da vida. Para vocês, irmãos mais velhos, se vocês querem contribuir para o crescimento do cristianismo evangélico brasileiro, para a boa efetividade da sua igreja, mentoreie, discipule, capacite, invista nas novas gerações. Uma das minhas maiores tristezas recentes foi ter ido pela editora Fiel lá para Angola, pregar na conferência, onde 60%, pouco mais de 60%, tinha menos de 40 anos para baixo. E numa das pregações, foi em cima de Colossenses, eu falei sobre a importância de amizades, de convívio, colaborador, esse cooperador aí, esse sexto elemento. E ao término, vários jovens, por favor, me discipule, por favor, me discipule, por favor, me mentoreie. Meu pastor não quer fazer isso comigo. Ele tem ciúmes, ele não quer dividir o ministério comigo. E realmente eu não tenho condições, porque eu tive que fechar um foco. Eu não tenho condições de assumir, especialmente até pelo que eu acredito do mentoreamento, não é simplesmente um bate-papo online de vez em quando. Mas eu tenho percebido isso, que ministérios florescem, ministérios dão continuidade quando há uma boa capacitação de liderança e quando há um bom mentoreamento naqueles que seguirão muito além e adiante
de nós. Invista naqueles que vão durar além de você mesmo. Os tenha como colaboradores ou cooperadores. Muito, muito bonito isso em Paulo, mas muito bonito. Tem até aqueles que eventualmente chegarem naquela série de palestras que eu falei, Burnout Ministerial, tem uma palestra especificamente sobre a importância de amigos no ministério, que inclusive a Pronobis tem um livro dos mais fantásticos sobre amizade no ministério. Isso. Queridos, igrejas crescem, ministérios se fortalecem, quando nós temos muito mais gente além de nós. E nós temos pessoas que dividem o fardo. Por isso, um ministério colegiado, se você vai chamar de equipe pastoral, de presbitério, seja lá o que for. Né? Gosto de presbitério, que é um termo bíblico, né? Mesmo para aqueles que são batistas de tradição. Na última vez que eu estive aqui, há 3 anos atrás, foi uma palestra minha aqui, nesse grupo mesmo, sobre presbíteros na tradição e eclesiologia batista. Queridos, como é importante ter amigos no ministério. Como o ministério floresce e frutifica quando temos muito mais gente trabalhando conosco. Não é para nós, é conosco, dividindo esses fardos. E eu encerro só mostrando um gráfico aqui para vocês que eu quis trazer. Isso é fruto de alguns estudos também, de por que é que igrejas morrem. Eu falei sobre crescimento, né? Por que é que igrejas não crescem e morrem? Isso daqui é muito real em empresas. E eu tenho percebido e estudado que isso é muito real em igrejas. Você tem normalmente um período de fundação, os fundadores, os visionários, aqueles que iniciaram. Há um período muito árduo, intenso de construção. Tá? Ele se desenvolve até um patamar de consolidação, isso normalmente leva anos, por isso que até a implantação de igreja, falamos que uma igreja está em plantação até 10 anos. Por 10 anos estamos plantando uma igreja. Assim, você não plantou em 1 ano. O desenvolvimento, a capacitação, a consolidação leva normalmente anos e anos e anos. Mas normalmente igrejas estagnam num determinado patamar. Elas deixam de sonhar, elas deixam de vislumbrar oportunidades e realidades. É o que eu estou colocando aqui no meio como perda da visão ministerial, o do que elas deveriam estar fazendo, porque elas fazem isso ou aquilo, elas simplesmente vão girando a roda. É interessante que tem muita igreja que está morta sem saber, porque afinal de contas ela tem um culto, mas ela perdeu suas razões, ela perdeu seus propósitos. O culto acontece, e eu posso falar porque eu pastorei uma dessas. É interessante, a igreja era financeiramente riquíssima, impressionante. Ela tinha um culto. E se eu chegasse para ela e dissesse que ela estava morta, ela daria risada na minha cara. Por quê? Porque temos dinheiro e culto. Mas a vitalidade, a vivacidade ministerial, sobretudo no alcance das novas gerações e formação de líderes, era simplesmente uma tragédia. Como foi difícil cultivar essa ideia de que estamos num processo de revitalização, porque havia tido a perda da visão, do propósito, da razão da igreja. Normalmente nessa estagnação, a morte. E aí eu posso falar sobre seminários também, que é muito da minha atuação ministerial. Quando instituições perderam sua razão, elas dão tiro para tudo quanto é lado, porque elas tentam alcançar alguém que justifique ainda suas portas abertas. Tá? Então ela se torna tudo e nada, porque ela perdeu sua razão, ela perdeu a visão. E o próximo gráfico não é originário meu, são os 5 M's do declínio de empresas, sobretudo de organizações. Tudo começa com um man, né, um homem, aquilo se torna um movimento. O movimento, naturalmente, ele vai se engessando e, portanto, ele se torna uma máquina, uma engrenagem, até que ele vire um monumento e então se torne um mausoléu. Acredite, igrejas morrem. Igrejas morrem. Eu nunca sei o quanto do cálculo mesmo, mas fala-se em dezenas e dezenas e dezenas de igrejas, sobretudo nos Estados Unidos e Europa, que morrem anualmente. Essa estatística está lá no Ed Stetzer. Muito interessante. Igrejas morrem. Por isso dessa preocupação, especialmente da nossa função no crescimento da igreja. Aquilo que nos cabe, aquilo que nos é possível. Obrigado, queridos. Posso falar já? Tá bom. Queridos, deixa eu falar para vocês sobre um livro que eu tive tanto o privilégio de avaliá-lo no processo inicial, quanto posteriormente de escrever o prefácio dele, que é esse livro do James Hamilton Jr., Tipologia.
Sou professor de hermenêutica e teologia bíblica há muitíssimos anos, tenho inclusive livro na área de hermenêutica, e eu vou te dizer, tipologia talvez seja das mais difíceis disciplinas da hermenêutica e da teologia bíblica. Como é que nós interpretamos corretamente coisas, pessoas, eventos ou instituições do Antigo Testamento em termos da sua realização no contexto neotestamentário, sobretudo em Jesus? A maior parte das pessoas alegoriza, espiritualiza ou extrapola ou transcende os limites escriturísticos dessa relação entre testamentos, criando relações que não existem ou deixando de perceber algumas que existem. Isso se chama tipologia. E é difícil, vou falar para vocês. Ao longo de todo o curso que eu dou aula lá em Atibaia, um curso de 4 anos, nas várias disciplinas que eu dou, pelo menos, em algum momento eu vou lidar com tipologia, porque é complicado, é difícil. E eu não tenho dúvidas que esse livro do Hamilton Jr. talvez seja o melhor que a gente tenha, tanto em inglês quanto em português, porque às vezes a gente tem pequeninos capítulos dentro de outros livros. Esse é um livro só sobre. É o melhor livro que a gente tem sobre tipologia. Ele é muito equilibrado, porque tem gente que extrapola demais. Ele não extrapola, ele tenta entender a mecânica, a teologia, a fluência de uma tipologia, encontrando seus cumprimentos ou correspondências em Jesus, sem ser fantasioso na relação entre um e outro. Metade da obra é uma parte mais técnica, teológica, mecânica da tipologia, e a outra parte é a aplicação disso em algumas tipologias. Muito bom, mas muito bom. Foi um privilégio, um prazer ter lido, tá? E poder recomendar. Hoje faz parte do programa nosso lá de hermenêutica aplicada no mestrado, lidar com boa parte do conteúdo desse livro aqui, tá? Então fica a dica, fica a recomendação aí para os irmãos. E aí, pessoal? Eu percebi que na palestra do Helder nós tivemos 2 momentos. O momento em que ele batia e o momento em que a gente apanhava. Nós temos aqui na Secretaria da Igreja bastante Dorflex e outros medicamentos que podem atenuar, de modo que os irmãos cheguem em casa sem mais prejuízos. Brincadeiras à parte, foi excelente, está gravado, vai estar no canal da Pronobis. Todas as palestras são ministradas aqui. Inclusive, ano passado nós tivemos, desde o ano passado, reformulamos o nosso canal, lá está com bastante material. Inclusive, essa palestra que ele mencionou sobre presbiterato, diaconato, então está tudo disponível para encorajar e servir os irmãos. Estamos chegando ao final, ele vai ter que daqui a pouco seguir para o aeroporto, então a gente vai evitar as perguntas e respostas por uma questão de demanda mesmo de tempo, e até para a gente poder ter um momento ainda na livraria com ele e tal, uns com os outros. Mas eu queria, além do livro que já foi recomendado, enquanto ele falava, esse material do Miguel Nunes é muito bom. O Ministério de um Pastor, uma análise sobre a vocação, caráter e serviço pastoral. Então ele vai tratar aqui algumas questões sobre o Ministério Pastoral, parte do que o Helder, inclusive, compartilhou conosco, está disponível, todos os livros com substancial desconto. Quem esteve no último encontro, nós falamos sobre as tentações e a prevenção contra a queda, lançamos esse material. É uma radiografia da alma. Esse texto aqui é para ser lido com muito zelo, porque nós precisamos seguir o conselho de Paulo, né? Aquele que julga estar em pé, cuidado para que não caia. Está disponível. Esse é o mais novo lançamento, está sendo, inclusive, lançado lá em Atibaia, na PIB de Atibaia, com a presença do Phil Newton. É um livro sobre liderança bíblica. Então, ele vai falar sobre diaconato, papel do presbítero, como se forma. Tem vários apêndices aqui com formulários, como implementar, restaurar o diaconato, conceito de presbítero. Então, é um material muito bom, está disponível. E eu quero convidar vocês para que pensem na possibilidade de enviar as mulheres da sua igreja para a nossa primeira conferência Pronobis Mulher, que vai acontecer ano que vem, com a Naná Castilho e o Wilson Porte Júnior. Será baseado nesse livro da doutora Kate McCoy, O Resgate da Identidade Feminina. Nós vamos lançar o site, né, o fanpage com as informações para as inscrições, mas já anotem a data, sexta, sábado e domingo. No caso, domingo aqui no contexto do culto público, mas o foco das mensagens serão na sexta-noite e no sábado.
Então, os irmãos, será uma rica oportunidade, porque às vezes, será aqui no Jardim Botânico, às vezes essas conferências para mulheres lá em Santos, em São Paulo, né? Então, fica mais restrito levar um grupo específico, um grupo maior. Então, aqui no Jardim Botânico, fica aí a nossa recomendação. Nós recebemos pastores daqui. Quantos estão pela primeira vez? Levanta a mão. Um bom número, né? Pela primeira vez. Que maravilha. Muito bom recebê-los aqui. Nós temos gente de Resende. Quem é de Resende? Olha só que maravilha. Itatiaia, tem um pastor de Itatiaia, está ali, ó. Assumiu recentemente uma igreja lá. Tem irmãos da região dos Lagos? Olha, tem uma turma ali. Tem uns irmãos também que vieram de... Como é que ela região? Macaé. Quem é de Macaé aí? Olha, sai das 5 da manhã, 5 e pouco da manhã. Maravilha. Baixada Fluminense. Quase geral. Muito bom, muito bom. Maravilha. Que bênção. Então, irmãos queridos, vamos dar graças a Deus por esse tempo juntos aqui. No ano que vem, se eu permitir, nós vamos receber, já está agendado, o Wilson Porte, o Franklin Ferreira, o Jonas Madureira, o Emílio voltará a estar conosco também, outros pastores. Então, nós vamos criar um canal de comunicação no WhatsApp, porque fica mais fácil mandar essas informações lá. Não vai ter bom dia, irmãos, boa tarde. Hoje tem um sol quente. Não, nada disso. Informações muito pontuais e sempre muito específicas da administração. Em breve a gente vai comunicar isso aí pelos nossos já canais de comunicação. Tá certo? Acho que dá para a gente fazer uma foto, né, geral, mas antes disso vamos ter uma palavra de oração, antes da gente fazer uma oração final, agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso aqui. Eu vou pedir o Andrew para vir aqui à frente. Vem aqui, Andrew, por favor. Você. Ele olhou assim. Vamos agradecer a Deus, fazer uma foto e aí a gente está despedido para ter esse tempo aí no pátio, conversando uns com os outros. Vamos dar graças? Olha aqui, varão. Para orar. E pode fazer foto também. Vamos dar graças. Helder, muito obrigado. Foi demais. Uma benção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, gratos somos, Senhor, pela oferta de vida do Teu servo, Helder, que esteve conosco hoje, que tanto contribui para essa área, Senhor, que possamos levar aquilo que aprendemos hoje, Senhor, para ser digerido ao longo de semanas e meses. Que não fique apenas na mente, mas fique também nos nossos corações. Amém. E que, acima de tudo, que traga saúde e vigor às nossas igrejas, mas, acima de tudo, honra e glória ao Teu nome, ó Pai. Despede-nos agora em segurança, leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor, os irmãos de perto e de longe, Senhor, para que possamos nos encontrar aqui novamente numa próxima oportunidade. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.